pastor Renato, todo mundo já está com Bíblia? Todo mundo está com Bíblia. Nossos visitantes aqui, todos eles receberam uma Bíblia, porque se vão estudar a Bíblia, eles precisam ter uma Bíblia, e vão levar essa Bíblia para casa, é uma Bíblia para vocês poderem continuar lendo a palavra de Deus, né? Então a primeira coisa que a gente vai abordar aqui, eu vou pedindo à nossa irmã Ana Beatriz, que coloque aí para a gente o arquivo, que a gente vai passar algumas imagens aqui. Vamos lá, irmã Ana Beatriz, pode tocar, pode avançar aí. Nós temos aí então, uma primeira questão que a gente precisa conversar é o seguinte: eu vou dar algumas informações bem rápidas e sucintas, porque são informações introdutórias, tá bem? Em primeiro lugar, a palavra Bíblia vem de onde? Supõe-se que venha de Biblos, essa cidade aí, uma cidade do Líbano, portuária, que fazia mais enxurrava a Grécia de papiro que vinha do Egito. Então o porto de Biblos, o nome desse porto era Biblos, e supõe-se que mais tarde esse porto, por vender muito papiro para a Grécia, e várias outras regiões, o papiro e os escritos ficaram conhecidos como Bíblia, que está no plural, livros. Então a nossa palavra Bíblia vem de Biblia, que vem de Biblos, que é um porto fenício, muito provavelmente. Então, o que significa Bíblia? Livros, no plural, livros, até porque são 66 que nós temos aí, né? Vamos em frente. A gente estima que cerca de 40 pessoas aproximadamente tenham escrito a Bíblia. Aqui nós temos algumas representações artísticas de artistas da antiguidade. Ali o apóstolo João, ao centro ali Moisés, à direita ali o Paulo, né? São grandes escritores da Bíblia. João escreveu aí 5 livros, Moisés escreveu outros 5 livros pelo menos. Supõe-se que ele tenha escrito o livro de Jó também, é uma suposição, e Paulo escreveu pelo menos 13 cartas, é o maior escritor da Bíblia em quantidade de livros. Alguns poucos livros, no Novo Testamento há um livro que a gente não sabe exatamente quem escreveu, o livro aos Hebreus. O Velho Testamento nós também temos situações assim. Podemos não saber o escritor, sabemos o autor. O autor de toda a Bíblia foi Deus. O escritor varia, e Deus usou muitas pessoas. Vamos lá, a gente vai voltar nesse assunto. Vamos em frente, irmã Beatriz. Nós temos aqui também, você vai perceber o seguinte: quando você pega a sua Bíblia, ela está dividida em 2 partes principais: Velho Testamento e Novo Testamento. O que é testamento? Testamento é um contrato, testamento é um acordo. O Velho Testamento é um acordo entre Deus e o povo de Israel. O Novo Testamento é um acordo de Deus com a igreja. Então, Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento ele foi escrito aproximadamente, começou a ser escrito aproximadamente 1440 até 450 a.C., aproximadamente 1000 anos para se escrever o Velho Testamento. Já o Novo Testamento ele começa a ser aproximadamente escrito no ano 50 e vai no máximo ao ano 98, onde termina o livro de Apocalipse.
Então nós temos aí o Novo Testamento num período assim bem curtinho, no máximo 50 anos foi escrito, enquanto que o Velho Testamento foi escrito num período de 1000 anos. Nós temos aí então basicamente a Bíblia, desde que começou a ser escrita até terminar, aproximadamente um período de 1500 anos. Vamos lá, vamos ver no próximo slide aí. Ali está, não sei se você vê bem, o Velho Testamento foi escrito em hebraico quase que totalmente, algumas porções, algumas partes de livros em aramaico, como de Daniel, como de Esther, alguns versículos de Jeremias. Então o hebraico e o aramaico são muito similares, as letras são as mesmas, assim como o português e o inglês. O alfabeto nosso é o mesmo, mas a conjugação, né, a junção das palavras tem significados totalmente diferentes, né? Então, house, você bota H-O-U-S-E, pede para um brasileiro ler, que é isso aqui? Ouse, né? Não, isso é house em inglês. As letras são as mesmas, a gente conhece as letras, as palavras, assim é o hebraico com o aramaico, as letras são as mesmas, mas as palavras são outras, né? E o Novo Testamento foi totalmente escrito em grego, então foram 3 idiomas, presta atenção, hein? 1500 anos para se escrever a Bíblia, em 3 idiomas, aproximadamente 40 pessoas escreveram a Bíblia. Vamos avançar? Vamos lá, Beatriz, o que nós temos aí? A Bíblia foi escrita em 3 continentes, na África, na Ásia e na Europa. Então, o próximo slide, você tem aí a separação dos livros, o agrupamento dos livros da Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, né? Alguém aí aceita falar os 66 livros da Bíblia sem olhar? Agora é pegar ou largar, hein? É pegar ou largar, quem vai? Vânia Meroto aceitou o desafio e veio aqui e ganhou uma Bíblia, hein? Veio aqui e ganhou uma Bíblia. E você aí de casa, você consegue falar os 60? Vânia Meroto não vale mais, tá bom? Tá ali, gente. Olha, eu quero dizer para você o seguinte: os livros não foram escritos na ordem que aparece na Bíblia, não. Eles são agrupados por tipo de assunto. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, livros da lei. Depois vem 12 livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Depois nós temos ali 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Depois nós temos aí 17 livros proféticos, né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E o Novo Testamento nós temos ali separado também por assunto, não é por data cronológica, não. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, um livro histórico, Atos dos Apóstolos, 21 cartas, né? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1, 2 Pedro, 1, 2, 3 João, Judas e Apocalipse. Então estão aqui os 39 livros do Velho Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, são 66 livros, a Bíblia toda, 1.189 capítulos, 31.175 versículos e mais de 3.300.000 palavras. Então essa é a Bíblia, é esse livro que atravessou séculos e chegou até nós. Agora, bota esse negócio todo que nós já falamos aqui no liquidificador, vamos para o próximo espelho e você vai ver algumas peculiaridades. Dá um toque aí, Beatriz, olha só.
Uma primeira coisa que nos chama a atenção na Bíblia é a sua unidade. Qual é a chance de você escrever um livro durante 1500 anos, por 40 pessoas diferentes que nunca se conheceram? Uns eram médicos, outros eram juízes, outros eram pescadores, outros eram boiadeiros, outros eram agricultores, outros eram sacerdotes, outros eram historiadores. Qual é a chance que você tem de escrever um livro em 1500 anos, em 3 continentes, em 3 idiomas, 40 pessoas que não se conheceram e eram de famílias totalmente diferentes, de ofícios totalmente diferentes, e esse livro ter unidade? Você pega o Velho Testamento, ele aponta numa direção só. Você pega o Novo Testamento, ele aponta numa direção. Tem uma igreja lá na Itália, um pastor veio lá, dizendo que, entrando que são templos muito antigos, né? E então visitados por muitos turistas, e ele foi lá, e ele achou curioso, que de um lado do templo, tinham 12 profetas, do outro lado do templo, tinham 12 apóstolos. Tanto os apóstolos quanto os profetas apontavam lá para frente, e lá na frente uma imagem que representava a pessoa de Jesus. Sem entrar na questão aqui da discussão da imagem em si, essa situação dos profetas apontando para Jesus, os apóstolos apontando para Jesus, isso representa bem aquilo que o Velho e o Novo Testamento fazem. Eles unificam o seu discurso em torno da pessoa do Messias prometido e do Messias que veio. Basicamente isso, né? Vamos lá, dá mais um toque aí. Uma outra coisa que chama atenção, de peculiaridade da Bíblia, é a resistência. Gente, não existe nenhum outro livro no mundo que foi perseguido como a Bíblia. Nenhum. Nem grupo que tenha assim sofrido tanto quanto os cristãos por causa de sua fé. A Bíblia perseguida durante o Império Romano, 303, Diocleciano, o imperador, o último que provocou uma grande perseguição aos cristãos, ele pediu que fossem confiscados todos os livros sagrados dos cristãos, e foram feitas fogueiras e fogueiras e fogueiras. E olha que o Novo Testamento é o documento antigo que tem maior número de cópias, são cerca de 20.000 cópias do Novo Testamento. Imagina se Diocleciano não tivesse feito aquilo que fez, e tantas outras pessoas. A Bíblia já foi lida, já foi proibida de ser lida em vários lugares. Algumas Bíblias tinham, ainda tem, né, marcas de cadeado, porque eram proibidos em determinadas épocas. Não existe nenhum livro que foi tão perseguido. Por que será? Por que será? Porque o seu líder foi o mais perseguido de toda a história, mas também o mais comentado, o mais cantado, o mais poetizado. Tudo isso então chama atenção, essa peculiaridade da Bíblia, tanto a sua unidade de assunto, com tantas diferenças, com tudo para ser diferente, mas também a sua resistência à perseguição. Até hoje a Bíblia é um livro perseguido, principalmente em países do Oriente. Vamos lá, eu quero que vocês não esqueçam 3 palavrinhas, não tem aquela música? Quem conhece? 3 palavrinhas só,
eu aprendi de cor, Deus é amor, tralalala. Mas hoje não é Deus é amor não, você deve gravar também. As palavrinhas que eu quero que você guarde hoje são essas aqui, ó: revelação, inspiração e iluminação, que tem a ver com a Bíblia. Vamos lá, primeira delas, revelação. Vamos em frente. Então, nós temos aí, acho que está pequenininho aí para vocês verem, né? Mas vou ler para vocês aqui. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que a Bíblia em resumo está dizendo aqui é o seguinte, nesse texto: a Bíblia não foi escrita para matar nossa curiosidade. Nós temos muitos assuntos sobre os quais gostaríamos de saber e que não vamos encontrar apresentação, revelação na Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita para atender determinados objetivos específicos que daqui a pouco eu vou falar para vocês, mas não é matar curiosidade. Existem muitos assuntos, por exemplo, que nós não, ela não toca. Gente, Deus é eterno, não é? É ou não é? É. Por exemplo, antes da criação, o que Deus estava fazendo na eternidade toda? Não entra nisso aí, né? É importante para a gente, para os objetivos da Bíblia, responder isso? Não. Então não responde. Um dia a gente vai saber? Provavelmente. A Bíblia vai se importar e vai se debruçar sobre as questões que nos são importantes. É aquilo ali: as coisas que estão reveladas são para nós e os nossos filhos, as encobertas são para o Senhor nosso Deus. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: a Bíblia tem a ver com a revelação. Porque se não houvesse Bíblia, imagine, esqueça tudo que você já leu na Bíblia agora. Se não houvesse Bíblia, o que você saberia de Deus? Bom, eu poderia dizer o seguinte para você: olhando a natureza, eu poderia dizer assim para você: olha, como qualquer tribo indígena de qualquer parte do planeta, eu creio que há um Deus que é inteligente, poderoso, organizado e deve ter propósitos. A natureza poderia me dizer isso e me diz isso, mas quando eu olho a natureza, eu não descubro nem que eu sou pecador, muito menos que Jesus é o Salvador. Então presta atenção, a Bíblia, ela apresenta assuntos para que a gente conheça Deus, sua vontade, sua personalidade, o seu modo de fazer as coisas. Então, muito do que sabemos, tudo que nós sabemos de Deus é por causa da sua revelação. E não adianta você, pelo menos eu aqui, né? Se alguém me diz assim, alguma coisa sobre Deus que eu acho estranha, soa estranho aos meus olhos, primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: de onde você tirou essa informação? Daqui. Por que eu devo confiar nessa informação? É isso. A Bíblia revela Deus. Por isso que quando eu quero saber de Deus, o seu querer, a sua vontade, eu pergunto à Bíblia.
Aí você me pergunta, mas por que você acredita na Bíblia? Essa é a última coisa que eu vou responder, meu filho. Não é assim não, né? E apagou tudo aqui geral. Não acendeu de novo. Enfim, então, essa é a primeira palavrinha que eu quero que você guarde. Segunda palavrinha, vamos lá. Inspiração. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16, 17. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Inspiração, revelar. Eu não falei, né? O que é revelar? Revelar é mostrar aquilo que está oculto. Você já mexeu com fotografia antiga? Não estou falando dessa nova não, que essa agora está fácil, né? É só imprimir no computador. Mas eu estou falando da antiga, que você usava filme, que você tinha que levar para revelar. Está ali, mas aí usa processos químicos, físicos, para revelar a fotografia. Revelar significa mostrar aquilo que está escondido. A Bíblia revela nesse sentido. Se Deus não tivesse falado, nós não saberíamos nada sobre Ele, porque Ele quis falar. O que quis falar é que nós podemos ter acesso a essa fonte da revelação, contida ali, estando nas Escrituras Sagradas. Agora, inspiração é diferente de revelação. Revelação é mostrar o que está escondido, abrir a cortina. Inspiração é uma capacidade que Deus deu aos escritores da Bíblia, para que eles pudessem de forma inerrante escrever a palavra do Senhor. Olha só esse texto: toda a escritura é divinamente inspirada. Olha o segundo texto aí que apareceu, 2 Pedro 1,21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Gente, inspiração bíblica não é uma invenção da igreja, é a própria Bíblia que diz que ela é inspirada. O que você pode fazer é o seguinte: acreditar ou não acreditar. Mas inspiração é algo que a própria Bíblia diz dela mesma. Terceira palavrinha que eu quero que você grave, leve para casa: revelação, inspiração e agora iluminação. Olha o texto aí de Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Jesus falou que o seu Espírito Santo nos seria dado para Ele nos guiar na verdade, fazer lembrar de tudo que Ele havia ensinado. Evangelho de João, capítulo 16. Então nós temos aqui, na palavra iluminação, essa capacidade que o Espírito Santo de Deus dá às pessoas, para que elas possam entender a Bíblia. Engraçado, tem gente que lê a Bíblia, diz assim: gostei, interessante. Tem gente que lê a Bíblia e diz assim: uau, como se escamas tivessem caído, me encontrei com Deus. Isso é iluminação. Não há mais revelação do ponto de vista bíblico, os livros já estão completos. Inspiração para escrever de forma inerrante também não, porque a Bíblia já está completa. O que acontece hoje é iluminação para o entendimento
entendimento das Escrituras Sagradas. Agora sim, chegamos assim, vamos dizer, o ponto mais interessante e importante do nosso encontro de hoje é o seguinte, vamos lá, por que a Bíblia foi escrita? Gente, você acha que alguém escreve um livro de 66 livros, 1189 capítulos, 31.175 à toa, porque não tem o que fazer? Não. Qual foi o objetivo da Bíblia ser escrita? Por que ela foi escrita? Então, vamos lá. Primeiro lugar, vamos lá, para evitar fake news. Você sabe o que é fake news, não sabe? E como tem fake news aí, hein, gente? Nas religiões, hein? Olha só o texto bíblico aqui. Olha só. É o Evangelho de Lucas 1,4. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, como muitos já tentaram escrever os fatos que aconteceram entre nós, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, é para quem Lucas está escrevendo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Presta atenção nisso aqui agora. Para que, sempre que aparecer na Bíblia, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado, para que você tenha certeza do que aconteceu, eu estou te escrevendo. Por isso que eu digo, não está na Bíblia, então você vai ter dificuldade de fazer eu guardar aquele negócio. Está na Bíblia? Tá. Bom, assim mesmo, tá, mas se não usar muita interpretação, se interpretar, aí já começa a complicar, que aí o outro pode interpretar de uma maneira diferente também, tá? Calma aí, Elisa, não faz pergunta agora não. Não. Ok, aguenta aí, né? Eu era pastor lá em Bacaxá, a igreja que já ouviu contar isso. Eu morava numa casa, foi uma casa que eu adorei morar. Ela tinha 16 pés de tipos de frutas diferentes. Hoje em dia, jogaram a casa embaixo, fizeram uma academia de ginástica, está lá em Bacaxá. Uma pena, né, Vânia? Nós morávamos lá, uma casa fantástica. E eu estava lá, cuidando do quintal, alguma coisa, passa um senhor e diz assim para mim, num portão, senhorzinho de óculos, fundo de garrafa, senhorzinho baixinho, moço, eu tinha 23 anos de idade, pastor. Não, já era casado, já devia ter 25. O senhor me arranja uma muda daquela banana paulista? Eu nem sabia que era, disse claro que sim. Abri o portão, entra e vai escolhendo que eu vou lá dentro pegar a ferramenta. Fui lá dentro pegar a ferramenta, para ele poder cavar e tirar a muda que ele queria. E aí entreguei a ferramenta na mão dele, ele cavou ali, tal. E eu disse assim, vou convidar esse senhor para fazer uma visita aqui na igreja. Aí puxei o assunto com ele, o senhor é daqui da cidade mesmo, tal, não lhe conheço, tal. Olha, eu sou aqui membro da primeira igreja batista aqui de Bacaxá, e aí conversei, fiz o convite e tal. Ele parou o que estava fazendo, levantou, ajeitou o óculos, e olhou para mim e disse assim, o senhor está me falando da Bíblia, que bacana, eu gosto muito de um homem chamado João Batista. Aí eu disse, comigo mesmo, uau, hoje é meu dia, né? Que é o personagem que eu mais gosto no Novo Testamento, né? Então cheguei a esfregar a mãozinha. Aí eu disse, por que o senhor gosta de João Batista? Aí ele disse, porque ele era um homem humilde. De fato. Veja o senhor, aí ele falou para mim, veja você,
Ele foi morar na Turquia, embaixo de uma ponte com Santa Rita de Cássia. Aí eu disse assim, mas eu não estou lembrado desse. Ele não esperou nem eu acabar. O senhor não está me falando da Bíblia? Eu disse, sim, estamos conversando sobre a Bíblia. Então, o senhor não leu isso lá não? Eu disse, olha, não tenho lembrança não. Mas eu já fiz os cálculos aqui e disse assim, não vai dar para furar esse bloqueio aqui não, vou sair desse matagal aqui. Eu disse assim, aí eu, para não esticar aquela conversa ruim, eu disse assim, olha, mas sabe o que me chamou mais atenção em João Batista? O senhor falou que é humildade. O senhor quer saber o que mais me chamou a atenção em João Batista? O quê? É a mensagem que ele pregava. O senhor está lembrado qual era? Ele, não. Aí eu peguei Mateus 2,10. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ali eu conversei com ele. Eu ia convencer o homem que João Batista não foi morar embaixo da ponte na Turquia com a Rita de Cássia. Não dá, gente. Eu ia perder essa conversa aí com um homem já de 70 anos, não ia dar. Deixa ele com a história dele, né? Deixa ele com a história dele, não dá. A Bíblia foi escrita para que a gente saiba aquilo que de fato aconteceu. Essa história não. Eu fui visitar uma irmã da igreja de Jardim Esperança, não vou falar o nome não, né? Essa irmã cuidava de um esposo que era muito adoentado há muitos anos, e eu fui lá, visitei, bati um papo com ele, com ela e tal, e aí na conversa ali, ela foi e disse assim, soltou assim para mim no meio da conversa, pastor, eu estou igual a Pedro. E como é que Pedro estava, irmã? Eu estou igual a Pedro, ele tinha um calo que doía muito. Aí eu disse assim, irmã fulana e tal, a irmã não está confundindo o calo de Pedro com espinho na carne de Paulo, não? Aí ela disse, não pastor, o espinho da carne de Paulo é 2 Coríntios capítulo 12. Eu disse, meu Deus do céu, agora ela vai me falar do calo de Pedro, e eu não sei que calo é esse. Eu disse, mas irmã, eu lembro, 2 Coríntios 12, o espinho da carne de Paulo. Fala para mim onde está, onde que fala. Eu conheço o galo de Pedro, o galo que cantou. Mas o calo de Pedro, aonde tem o calo de Pedro na Bíblia, que eu não estou lembrado. Aí ela pegou a Bíblia, voltou para cá e disse assim, pastor, esqueci. Eu disse, meu Deus do céu, mas logo é? Não, então a irmã faz o seguinte, descobre para mim, e quando a irmã descobrir, a irmã me fala. Olha, já foi para o céu, não me falou nada, e não achou o calo de Pedro. Pedro não tem calo nenhum na Bíblia, nada. Irmãos, rapaz, eu fui parado não, me pararam 7 horas da manhã, no portão da minha casa, lá em Bacaxá, para dizer que fulana morreu. Sério? Está em casa? Não, está na praia. O quê? 7 horas da manhã está na praia? Uma senhora de 70 anos? Sim. Fui lá dentro, troquei de roupa, quando estou saindo, para ver que história é essa, vem um irmão da igreja, pastor, já está sabendo? Sabendo de quê? Que o marido da fulana de tal morreu, mas ele morreu também, ela não tinha, não, é ele que morreu, mas me disseram que é ela que morreu, não, ele morreu, ele morreu de quê? Ele morreu em Saquarema agora, 7 horas da manhã, de cólera. Mas ele mora aqui em Bacaxá. Se ele está com cólera, o que ele está fazendo lá na praia de Saquarema? Quem está com cólera fica na porta do banheiro de casa, nem sai de casa. Tem coisa errada nisso aí. E eu saí para ver, e aí descobri, de fato, eles estavam na praia caminhando, ele teve um infarto de miocárdio, morreu. Tudo bem para vocês? Agora? Tá bom, agora está explicado. Agora você veja só, um negócio que tinha acontecido 40 minutos atrás,
a 5 quilômetros de distância. Olha quantas versões chegaram do mesmo episódio. Você imagina se Deus não manda escrever um livro 2000 anos depois, o que teria chegado da gente de fato aqui? Alguém ia ter certeza de alguma coisa que aconteceu? Sim ou não? Não. Qualquer um poderia falar qualquer palavra, qualquer coisa, como se faz hoje na internet. Cada um fala o que quer. É isso que é fake news. A Bíblia, para que, olha aquilo ali, aquele último versículo, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. A Bíblia é para você ter certeza daquilo que foi falado, que não foi, que Deus quer, que não quer, que está revelado. Vamos em frente, vamos em frente. Olha esse texto aqui, João 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, milagres, que não estão escritos neste livro. Estes milagres, sinais, porém, estão escritos aqui, para que, de novo, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo nele tenhas vida em... Por que a Bíblia foi escrita? A Bíblia também foi escrita para que o leitor possa descobrir quem é Jesus, nele crer, e crendo nele como Salvador, tenha a vida eterna. Ler a Bíblia e não descobrir quem é Jesus, a pessoa não alcançou o principal da Bíblia. Vamos lá, vamos em frente. O que mais? Olha Romanos 15, 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Olha aí, nosso ensino foi escrito, para que, de novo, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Gente, por que o livro dos Salmos é o livro mais lido da Bíblia? Porque os seus escritores riem como nós rimos, choram como nós choramos, sofrem como nós sofremos. Às vezes estão bacana, tão corajosos, às vezes estão com medo terrível. É na leitura bíblica que temos renovada a nossa esperança. Vamos lá, vamos em frente. Que mais? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, de novo, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda. Gente, alguém pode ser perfeito? Bom, deixa essa discussão teórica para lá. O que eu quero dizer é o seguinte: para que o homem de Deus seja perfeito. Por que não somos então? É porque da gente deve ser ruinzinho mesmo, né? Mas tudo que a gente precisa para a perfeição, a Bíblia diz que temos nas Escrituras. Ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, repreender, corrigir. Não é assim que você faz com o seu filho? Você ensina, se ele não aprende, aí você repreende. Se ele continua não aprendendo, aí você corrige, para a instrução daquilo que é certo e errado. Tá certo? Vamos lá, vamos em frente. E qual o objetivo da Bíblia? 1 João 2,1: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. É para que a gente não peque. É por isso que a Bíblia foi escrita também. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós temos aí alguns dos objetivos pelos quais a Bíblia foi escrita. Vamos para a última parte.
Você deve estar perguntando: mas pastor, por que o senhor acredita na Bíblia como palavra de Deus? Por que não é apenas um livro bom? Por que o senhor acredita nele como palavra de Deus? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Então vamos lá, primeiro lugar, olha isso. Eu queria que vocês prestassem atenção também em 3 palavrinhas. Dá mais um toque aí, isso. Evidência da Bíblia ser a palavra de Deus: sua historicidade. Na faculdade tinha um debate lá, o que é história e o que é mito. Como é que você sabe o que é mito e o que é história? Então pega aí, tudo que é histórico deixa rastros. Se você cavar em algum lugar aqui em Guapimirim, perto de um rio desse, e você encontrar, numa floresta dessa, encontrar uma flecha enterrada, o que você supõe? Que por aqui passaram ou viveram índios. Eu acho que está razoável isso para você? Porque tudo que é histórico deixa registro. O que é história? História, um conceito assim livre, rápido, é a tentativa da reconstrução de fatos do passado a partir das interpretações de vestígios deixados pela ação humana e pela natureza através do tempo. Eu estou com um geógrafo aqui que está me olhando aqui por trás, por baixo do óculos, não sei se ele concordou com isso não, mas é isso aí, Wagner. Na minha cabeça está mais ou menos? Bateu na trave pelo menos? Então é isso aí, gente. História é isso. História é a tentativa de você remontar fatos acontecidos a partir da interpretação de vestígios humanos e da natureza ao longo da história. Isso é história. O que é fato deixa registro. A Bíblia foi por muito tempo, e quando eu digo muito tempo, no século XIX, depois do iluminismo, presta atenção com esse negócio de iluminismo, hein? Aquilo que eles chamam de época das trevas, era das trevas, tem nada de trevas, é lá que surgiram as universidades. O que eles chamam de época das luzes, para mim, jogou o mundo nas trevas, é exatamente o oposto. Olha, se tem algum historiador me ouvindo, deve estar arrepiado e jogando um copo d'água na televisão, né? Ou no computador. Mas é exatamente assim que eu penso. Aquilo que eles chamam de época das trevas, nós poderíamos chamar de luzes, porque ali surgiu a universidade. O que eles chamam de época de luz, aquilo ali é treva, porque todas as mazelas que nós temos filosóficas e ideológicas hoje, nasceram no século XIX. É só isso. E uma dessas mazelas foi o questionamento da Bíblia. A Bíblia foi acusada muitas vezes. A Bíblia é mitológica porque fala de personagens que ninguém viu, fala de cidades que ninguém encontrou, fala de Nínive. Nínive nunca existiu. Fala de Pilatos, fala de reis, de personagens que ninguém viu. Fala dos hititas. Quem são os hititas? E tem uma lista enorme, irmão. Que pena que essa gente do século XIX morreu cedo. Podia ter vivido em 150 anos. Eu não sei o que eles iam fazer, mas eles não rasgaram os diplomas deles. Porque todos os fatos históricos da Bíblia... Esse dia eu estava lendo um livro que se chama assim, 50 personagens do Velho Testamento,
no período dos reis, que são históricos, já se encontraram resíduos históricos, tabletes que falam, pertences, anéis, inscrições, estelas em pedras, enfim, tudo isso, os hititas, os personagens bíblicos do Velho e do Novo Testamento, cidades, acontecimentos, destruição de Jericó, o muro caindo para fora, não para dentro, dilúvio aconteceu. Dilúvio é história, gente. O dilúvio aconteceu? Sim ou não? Isso aqui já foi coberto de água? Bom, hoje a gente sabe que todo o planeta já esteve embaixo da... Hoje ninguém discute mais isso, gente. Você cava a 4, 5, 6 mil metros de altura, você encontra cemitérios fósseis em tudo quanto é lugar no planeta, todos os continentes. Se você cismar de não usar mais gasolina, nem luz elétrica, de fonte hidráulica, né? De nada, nem nuclear, se você cismar do mundo só usar agora carvão vegetal, que se forma com soterramento de lama, determinada pressão, temperatura e tempo. Se você for apenas movimentar todo o planeta Terra, tudo o que acontece, todos os telefones, todos os automóveis, todas as indústrias, tudo que existe, só com carvão extraído da terra, que é por soterramento, você tem energia para mover o planeta Terra do jeito que está, durante mais 150 anos. A pergunta que eu faço para você é: quem enterrou tanta árvore assim? Que fenômeno é esse? Por que a gente encontra cemitérios fósseis em todos os continentes? Por que o continente era um só e ele foi repartido? Por que nós temos tantos cânions formados por água que corta, sem erosão ainda, essas cânions aparentemente frescos, sem aparência de erosão de tempo, é algo recente. A gente fica perguntando assim, os dados que a história levanta dão credibilidade às narrativas bíblicas ou contrariam a Bíblia? Todas elas até agora andam na mesma direção. Por quê? Porque se a ciência é verdade, e a palavra de Deus é revelada por Deus, é verdade também, elas nunca poderão se contradizer. Por isso que alguém disse que uma Bíblia bem interpretada e uma ciência bem feita sempre vão andar na mesma direção, paralelamente. Esse livro que você tem aí é um livro especial, por causa da sua historicidade. Mas tem mais aqui. A evidência da Bíblia é a palavra de Deus, por causa da sua cientificidade. Anota aí. Primeiro capítulo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gente, esse é o primeiro versículo da Bíblia. Princípio, tempo, céus, espaço, terra, matéria e energia. O primeiro versículo da Bíblia nos diz que o espaço, o tempo, matéria e energia surgiram ao mesmo tempo. É o que a física nos diz hoje. Não dizia até 100 anos atrás. A Bíblia que está dizendo isso há 3.500 anos, que o mundo não existia, saiu do nada. É a Bíblia é a única que diz isso. Todos os livros de mitologia diziam que o mundo sempre existiu.
com a teoria da relatividade de Einstein, acabou essa conversinha. A Bíblia aponta. Não é um livro de ciência, a Bíblia não é livro de ciência, mas quando ela emite uma opinião, já era. É por isso que no capítulo 1 ainda de Gênesis, está lá escrito que só tinha um continente. Ué, mas como, pastor? Hoje nós temos 6 continentes aí, mas a Bíblia diz que era um só. Então, depois da Idade Média, já na verdade na Idade Moderna, os primeiros estudiosos começaram a perceber semelhanças nos contornos dos continentes, e então começou-se a aventar a possibilidade dos continentes um dia terem estado juntos. Em 1962 essa discussão parou, o último congresso de geologia que bateu esse martelo. Hoje todos os livros didáticos dizem que o planeta Terra tinha um continente só, Pangeia, e um oceano só, Pantalassa. Mas a Bíblia já diz isso há 3.500 anos, gente. A Bíblia diz que, no primeiro capítulo ainda, hein? Primeiro foram feitos a vegetação, depois os animais aquáticos, depois aves, e por fim, os animais terrestres e o homem. Gente, até a nossa dieta está desenhada na Bíblia. Primeira coisa que a gente tem que comer é a vegetação. Segunda coisa, carne branca, peixes e aves. E por último, a carne vermelha. Em último, por que foi feito por último. Gente, estou falando do primeiro capítulo só da Bíblia, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E no capítulo 2, que diz que foi feito do pó da terra. Pó da terra. Quando eu falo pó da terra, estou falando da terra planeta, não estou falando da lua, não estou falando do sol, não estou falando de Vênus, não estou falando de mar. A gente já sabe a composição de todos os nossos planetas do nosso sistema. A gente tem a composição. Os elementos químicos achados, mais de 60 já, que já foram encontrados no corpo humano, só existem no planeta Terra. Não foram achados ainda em outros corpos celestes. Quando diz que é da Terra, é deste planeta. Como é que Moisés, é o quê? Há 3.500 anos atrás, pegou o tecido, levou para o laboratório e foi examinar quais os elementos químicos? Que isso? A cientificidade da Bíblia, de que a terra é redonda, está suspensa sobre o nada, paira no vazio. Esses dias eu estava na faculdade, num livro de biologia, dizendo que o primeiro a citar que o planeta Terra era circunferência, e citou lá um grego lá. Eu disse, tá vendo, não lê a Bíblia? 700 anos antes de Cristo, está lá, Isaías diz, o Senhor se assenta sobre o globo da terra. É a Bíblia que diz que a terra era redonda. A ciência não é um livro de ciência, mas quando ela afirma, sai de baixo. Terceiro lugar e último, evidência da Bíblia ser palavra de Deus, a sua previsibilidade. A Bíblia fala de coisas que ninguém viu lá do passado. Quem viu o mundo ser feito? Hoje a gente pode examinar se aquele processo descritivo da Bíblia está correto. E está. Faz sentido. Mas a Bíblia fala de futuro que ninguém tinha vivido ainda. Olha, só sobre a vida de Jesus, só um pouquinho aqui. Só um pouquinho. O tempo que Jesus nasceria no Império Romano, a cidade que ele nasceria, a característica da sua mãe, onde ele seria criado no Egito,
para a cidade que ele iria, Nazaré. Que ele pregaria na região da Galileia, principalmente. Que a sua firmeza e o amor à palavra de Deus seria o motivo que o levaria a sofrer, a sua interpretação, que ele ensinaria em parábolas, que ele curaria, que ele entraria em Jerusalém, próximo da Páscoa, montado no jumento, que ele seria traído por um amigo muito próximo, que comia com ele à mesa, que ele seria julgado, que ele seria crucificado, que as suas vestes seriam arrancadas e apostariam dinheiro pela sua veste, que ele seria sepultado na sepultura de alguém emprestado, que ele ressuscitaria. Tudo isso aconteceu na pessoa de Jesus. Se você quiser achar que isso é coincidência, você pode achar. Tudo bem. Mas me dá o direito de achar de que isso é revelação, é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de mais de 1.500 profecias, e agora nós estamos diante das profecias do final dos tempos. Pega um jornal, moço, vai ler um jornal todo dia, e na outra mão você fica com a Bíblia. Jornal numa mão, Bíblia na outra. Como esse assunto a gente vai conversar, que vai ser o nosso último encontro, não vou entrar mais nele agora. Nosso último slide. O apóstolo Paulo disse em Romanos 1,16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, também no grego. Por que eu coloquei essa imagem de uma bomba atômica? Porque a bomba atômica, ela é medida pela quantidade, ela é feita uma analogia com a explosão de dinamite. Tantos 1000 quilos de dinamite, não é assim que se mede a potência da bomba atômica? Sempre dinamite. E a palavra dinamite vem justamente dessa palavra aqui no grego, poder, dinamis, que no português dá dinâmico, dínamo, dinamite. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu não me envergonho desse evangelho, porque ele é o poder. E Paulo estava falando porque ele sabia o que... Você sabe quem era Paulo, o sujeito não era flor que se cheirasse não, tá? Não era boa coisa não. Por isso que certa vez ele escreveu lá em 1 Timóteo 1,15, 2 Timóteo 1,15, 1 Timóteo 1,15, toda a escritura é divinamente inspirada. Ele diz, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo sabia quem ele era. Foi esse evangelho que o dinamitou, o transformou. Quando o homem se encontra com Cristo Jesus na sua palavra, a Bíblia nos diz que Deus lhe dá o poder para lutar contra as suas inclinações, porque todos pecaram e por isso tem a natureza decaída. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Então eu quero dizer para você o seguinte: é por isso que alguém escreveu na capa da Bíblia, assim, na contracapa da Bíblia: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Não tem jeito, gente.
Se você quer poder de Deus, alimente-se da palavra dele. O diabo, na primeira tentação a Jesus, disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Também de pão, mas nem só de pão, mas de toda palavra que procede da boca. Acho que você nunca esperava ouvir isso, que você precisa mais da palavra de Deus do que de feijão com arroz. Você já esperava falar isso? Esperou já ouvir isso alguma vez? Pois você veio ouvir isso aqui na igreja, que a gente precisa mais da palavra de Deus do que de feijão com arroz. A gente precisa também de feijão com arroz, também, mas a gente precisa mais da palavra de Deus. Por isso, meu amigo, você que hoje veio aqui prestigiar esse encontro, eu quero agradecer a Deus a sua vida e pedir que Deus possa lhe abençoar muitíssimo. Vamos orar a Deus nesse instante. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra que foi exposta nesta noite. Pedimos a tua graça e misericórdia, cada um de nós. Queremos nos alimentar cada dia da tua palavra, daquilo que falaste através de profetas e apóstolos. Faz-nos entender as Escrituras, Senhor. Ajuda-nos. Nós te rogamos, nós te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Olha, eu vou convidar nosso irmão Eli para cantar mais uma música, o grupo de adoração. E enquanto a música estiver sendo tocada, se você tem alguma pergunta, eu vou dar oportunidade a 2, 3 perguntas aqui. Você pode escrever uma pergunta aí, não precisa colocar o seu nome não, que eu não vou ler nada não, só vou ler a pergunta e tentar responder. Você pode escrever. E você que está em casa, eu vou aceitar 2 ou 3 perguntas, as 2, 3 assim, que estiverem aqui, que chegarem aqui, eu vou tentar responder. Então você em casa tem alguma pergunta, coloca no chat aí, por favor, para a gente poder tentar responder. Vamos louvar ao Senhor e a gente volta aqui para as séries de perguntas e encerramento. Oferecer
gambearra